Então, olha só, muita gente, bem, quem não me conhece, né? Meu nome é Flávio Prates, eu sou nutricionista, eu sou educador físico, junto isso dentro de um método que eu desenvolvi, que é o método Ver Melhor, que utiliza a neurociência, processo de coaching, programação neurolinguística, nutrição comportamental. Então, essa é a minha praia, essa é o meu trabalho, onde eu me identifico e é a minha missão, tá? E quando vocês estão aqui escutando, absorvendo conhecimento, compartilhando, indo lá embaixo na gaivota, no aviãozinho, clica ali, compartilha pelo menos para 5 pessoas daquelas que aparecerem para vocês, compartilha, que é sempre bom o pessoal ir chegando e participando. Então, essa realmente é a minha missão. E nessa grande jornada de mais de 20 anos com academia, atualmente eu não trabalho mais com academia, são os processos de coaching que eu atendo, presencial, online, nutrição, consultas nutricionais, a mesma coisa, tá? Então, eu escuto muito essa questão de força de vontade. Muita gente chega para mim e pergunta assim, Flávio, que eu posso fazer para aumentar a minha força de vontade? Então, as pessoas elas dão tanto valor, tanta importância a essa questão da força de vontade, que chegam a me pedir como conselho estratégias para aumentar a força de vontade. Mas a gente não tem que pensar em aumentar a força de vontade, a gente tem que pensar em não depender da força de vontade. Ela tendo, você conseguindo desenvolver uma força de vontade, ótimo, como eu disse, no início isso vai ser muito bom. Vai ser muito bom, principalmente para dar aquele start no seu desempenho. Mas a força de vontade, número 1, ela oscila demais. Qualquer pessoa já deve ter passado por isso. Começar alguma coisa, um objetivo, um caminhar para um objetivo apoiado na dependência direta, apostando todas as suas fichas na força de vontade e viu que oscila. Um dia, aquela força de vontade te tira da cama para você ir se exercitar, para você ir fazer uma caminhada, né? Um dia, aquela força de vontade faz com que você coma de forma saudável, de forma que não seria a sua primeira opção, mas você está ali porque você quer objetivo. E no outro dia, vai tudo por água abaixo. No outro dia, você já fica mais tempo na cama e não vai se exercitar. No outro dia, você já come uma besteirinha ali e tal. Então, o primeiro problema é não identificar que ela oscila. Então, nessa oscilação, você acaba achando um belo dia que não correu tudo bem e pode abandonar tudo, achar que você é fraco, que você não tem a competência, não tem realmente a força de vontade necessária para conquistar. Aí você vai e desiste. Então, esse é o primeiro ponto. Não é nenhum segredo ainda não, dos 4 segredos. É só uma introdução para você perceber que a força de vontade, ela oscila. Então, a partir do momento que ela oscila, você tem que entender que hora você está bem, está tudo correndo bem, hora nem tanto, tá? E aí que vem o ponto, ela tem prazo de validade. Não importa, quando você aposta todas as suas fichas na força de vontade, ela tem que entender que ela tem prazo de validade, ela vai se esgotar. Isso acontece com todo mundo. Então, na verdade, quando ela se esgota, o primeiro pensamento que vem é: então eu preciso aumentar a minha força de vontade. Eu preciso de estratégias que eu consiga prolongar a minha força de vontade. Não é bem por aí. A impressão, logo no primeiro momento, que dá é essa. Mas o que você precisa fazer é não depender da força de vontade. E é aí que entram esses 4 segredos que eu vou apresentar para você hoje. Os 4 segredos para não depender da força de vontade. Tá? Esses são os 4 segredos. Agora, por que eu quis trazer esse assunto? Por que eu quis trazer essa live? Tem algumas razões. A primeira, que algumas vezes eu peço sugestão de temas, de conteúdo para uma postagem no Instagram, né? E nos últimos dias me pediram para falar sobre força de vontade. Aí eu fiz até um post recente em que eu falava exatamente sobre as 4 situações, 4 condições que exigem de você força de vontade. Esse foi o título da postagem. 4 condições que exigem de você força de vontade. Então, o que eu botei foram situações adversas. Aquelas situações que, se você não estiver atendendo aquela condição, você sim vai precisar da força de vontade. Muitas vezes, de muita força de vontade. Mas não é porque você consegue trazer força de vontade que ela vai ser eterna. Não vai. Ela pode terminar, grandes chances são disso acontecer, terminar bem antes de você alcançar o que você gostaria. Talvez antes até daquele comportamento se tornar um hábito, que seria o seu maior aliado.
partir do momento que se torna hábito, a força de vontade decresce a sua necessidade e muito, a partir do momento que você tem o hábito daquilo, tá? Então, o que eu estou trazendo para a nossa live hoje são exatamente as 4 condições favoráveis, ou seja, para você corrigir, dos segredos que eu vou passar, corrigir essas 4 condições que exigem força de vontade, tá? Então, primeiro ponto, tá lá na postagem, se for ver alguns dias atrás eu coloquei essa postagem lá, tá? O primeiro ponto é que você não sabe exatamente o que você quer para ter um determinado comportamento. Então, olha só para você ter uma ideia, a importância disso aqui, eu fiz também uma enquete em que eu coloquei 3 situações, qual que cada pessoa, cada um de vocês achava que era mais responsável pelos resultados. Eu coloquei sorte, eu coloquei sorte só para ter mais um item, tá? Mas eu esperava e como realmente concretizou, ninguém colocou sorte. Ainda bem, imagina, alguém ficar esperando só a sorte bater a porta para alcançar os resultados. Então foi sorte, força de vontade e hábitos. Então, o que me preocupou foi que 63% dos que responderam força de vontade e 37% responderam hábitos. Então, olha só, o que eu disse? A força de vontade, ela tem prazo para acabar. Ela vai ser menor ou maior dependendo de várias condições, tá? Que a gente vai ver. Mas tem prazo para acabar. O hábito é que vai perdurar o comportamento para você alcançar o que você quer. Então, me assustou porque foi praticamente 2/3, tirando o fator sorte que ninguém botou, 2/3 que é na força de vontade. Então, eu me senti na obrigação de fazer essa live para procurar desmistificar isso. Traga a força de vontade como aliado, repito, ela é bem-vinda, mas tem que estar dentro das condições adequadas, tá? E de cara também, essa live, o conteúdo dessa live, ela vai ser muito útil como um aquecimento para a aula gratuita que eu vou dar na terça-feira às 20 horas, tá? Então, a aula que eu vou dar, que vai ser um conteúdo muito importante para você começar e sair da aula sabendo começar um comportamento que vai, com muito mais facilidade, virar um hábito. Para você vai conseguir criar e vai conseguir manter um hábito. E não vai ter dependência da força de vontade. Esse conteúdo que eu vou passar hoje seria uma ótima introdução, mas... E aí, voltou? Só diga sim para mim se voltou. Voltou? Voltou ou não voltou? Para mim aqui voltou. Voltou? Sim, estamos no ar, de volta. Voltou, ótimo. Então vamos lá, o primeiro ponto é isso, é não saber exatamente o que quer. Ou sabe, mas sabe de forma superficial. Muitas vezes, como objetivo da pessoa, ela fala, eu quero emagrecer, eu quero ter saúde, reeducação alimentar, entendeu? Então são objetivos, são o quê? Muito raso, muito superficial. Então, quando existe essa superficialidade, a pessoa tende a ter tanta gana, porque é muito complicado você correr atrás de um objetivo que você nem sabe direito qual é. Então, esse não saber o que se quer não é o maior problema, mas já é o primeiro problema em que você acaba tendo que ter força de vontade. Eu tenho que ter força de vontade para acordar cedo e caminhar e correr. Mas você quer o quê? Eu quero ficar na cama. Então, muitas vezes, quando você quer uma coisa, normalmente ela pode estar em contraponto com outra. Qualquer novo comportamento, ele vai estar entrando no lugar de um outro comportamento existente, mesmo que seja um não fazer nada. Porque às vezes a gente acha que é não fazer nada, mas continuar na cama dormindo é o fazer, é continuar na cama dormindo. Então, o primeiro ponto importante é esse, é o quê? Então você anota aí, se você está aí com a sua canetinha e o seu papel, anota aí. Primeira coisa, eu tenho que identificar o que eu quero que justifique aquele meu comportamento. Então, você vai diminuir com isso a necessidade da força de vontade. Tá certo? Segundo ponto. Fez sentido aí para vocês esse primeiro ponto?
Será que você, quando diz o que quer, você quer exatamente, você consegue colocar... tem lá no meu Instagram também uma postagem que eu fiz sobre estabelecimento de metas. Estabelecimento de metas. Estabelecimento de metas, você precisa saber exatamente o que você quer. Ela tem que ser mensurável, ela tem que ser importante para você, ela tem que ter um prazo para acontecer. Tudo isso é dizer exatamente o que quer, onde quer chegar. Tá? Aonde você quer chegar é o quê? Então, ela tem um significado para você, ela é relevante, ela tem uma forma de você medir, como que você vai medir isso, né? Então, e o tempo, porque você fala, e olha só, uma dica aqui, tá? De estabelecimento de metas, essa dica é dica que vale ouro. Muitas vezes a pessoa estabelece uma meta e dizendo que para alcançar determinada coisa, tal, em 3 meses, em 1 mês, em 6 meses, não importa o tempo, mas coloca um prazo. Não coloca prazo. Olha essa dica, anota aí. Não coloca prazo. Sabe por quê? Se eu coloco assim, eu quero, emagrecer 5 quilos em 3 meses. Sabe uma coisa que fica no ar? Pega essa dica agora. 3 meses, legal. A partir de quando? Ninguém fala a partir de quando. Só fala em 3 meses. Então, o seu cérebro, ele sabe que vai ser 3 meses, desde que você comece num determinado momento. Só que às vezes você não percebe que você começou. Então, o que é mais poderoso com isso? Que a gente traz o problema e vamos trazer a solução. A solução para isso é você botar uma data. Pega um calendário, vê lá, às vezes até uma data importante, que tem um significado para você com mais ou menos 3 meses a partir desse momento, e coloca lá, vai ser no dia tal, do mês tal, do ano tal, de repente até a hora. E isso é uma meta poderosa. Isso é o quê? Tá? Então, quando você coloca isso, você diminui a necessidade, repito que ela continua sendo bem-vinda, a necessidade da força de vontade. Fechou? Esse primeiro ponto? Tá bom? Ótimo. Isso aí. Então, vamos lá. Fez sentido? Bota aí no chat pra mim. Fez sentido. Fez sentido. Ou então diz que tem nada a ver com o que eu falei. Bota aí. Fez sentido? Sim. Bota aí pra mim. Para eu dar continuidade. Fez sentido? Coloca aí pra mim. Sim, fez sentido. Olá, Rosângela. Seja bem-vinda. Boa noite. Aí, que bom. Fez sentido? Então posso continuar. Vamos lá. Olha só. São 4 segredos. O primeiro já foi. É você identificar muito bem o que você quer. Eu pensei aqui num quinto. Não é um quinto, é um segredo bônus. Tá? Um segredo bônus que eu vou lá no final. Quem estiver aqui comigo vai ter esse segredo bônus. Tá? Que sabe o que é esse segredo bônus? É o melhor aproveitamento para a sua força de vontade. Como eu disse, como ela é bem-vinda, vamos trazer a força de vontade para a brincadeira, para participar da brincadeira. Mas aí eu vou te dar como um segredo bônus a melhor forma, a melhor utilidade da sua força de vontade. Fechou? O quinto, me lembrem, tá? Segundo segredo, segunda condição que você precisa da força de vontade, então trazendo um segredo que vai ser uma solução, tá? Muito importante isso agora, tá? Muito importante. Seus porquês não são, lembrando que é a coisa negativa que então faz você precisar da força de vontade, tá? Isso tudo tá num post, depois quando acabar a live, se quiser, pode dar uma olhada lá no post. Foi uns dias atrás, tá bem recente. Seus porquês, motivo que leva à ação, a verdadeira motivação, não a motivação externa, tá? Os seus porquês não são tão fortes o bastante para justificar o esforço percebido. Então vamos traduzir isso aí. Primeiro, o que são os porquês? Eu não falei que o primeiro ponto é o que você quer? Só isso já diminui a necessidade da força de vontade. O que você quer? Só que mais importante do que eu quero é por que eu quero. Isso aí pode virar o jogo. É o famoso game changer, né? Isso pode virar o jogo na sua cabeça. Você identificar o porquê. Quando você identifica uma meta show de bola, tá? Uma meta seguindo ali aqueles 5 passos para você estabelecer uma meta. Até aí tudo bem. Mas por que você quer aquilo? Por quê? Quer ver um exemplo? Eu uso muito esse exemplo.
Quem tem aqui carro, quem tem moto, né, tem que abastecer. Aí fala assim, eu vou no posto de combustível. O que você vai fazer lá? Eu vou abastecer meu carro. Mas por que você vai abastecer o carro? Aí que está todo o lance. Então, abastecer o carro para quê? Para eu ter a comodidade, o conforto, a velocidade, o status, seja o que for, de ter um carro que anda. Claro, tem que ter um carro que anda. Para ter um carro parado na garagem e você poder andar, acabou o benefício dele. E você ainda vai continuar pagando IPVA. O problema é esse. Então, é identificar a partir do que, o porquê. Se eu pudesse deixar aqui um conselho para você aqui, é o seguinte. Hoje, terminando a live, pega uma caneta, pega um papel, bota uma musiquinha de relaxamento, de concentração, tá? E coloca ali. Gente, alguém botou aqui que tá travando direto. Tá travando para vocês? Para mim não apareceu. Aquelas outras vezes que travou, eu percebi que travou, eu tava reconectando, tá? Então, se acontece só com um, pode ser a conexão da pessoa, né? Agora, quando acontece aqui para mim, aí todo mundo vai perceber. É isso aí. Cris, aí, bem-vinda, Cris, tudo bom? Os porquês são decisivos. É isso mesmo. Esse é o ponto. Os porquês, eles são decisivos, porque ele que vai te movimentar. Então, muitas vezes, parece que o emagrecer, por exemplo, eu vou muitas vezes dar exemplo de emagrecimento, coisas relacionadas à área física, né? De bem-estar, emagrecimento, qualidade de vida, mas isso serve para qualquer área da vida, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa na questão do emagrecimento, muitas vezes a pessoa fala assim, o que eu quero? É eu emagrecer. Por que você quer emagrecer? Em algum momento você colocou isso no papel? Se você quer emagrecer ou qualquer outro objetivo, colocou no papel? O que vale é o que está escrito, tá? Vale o que está escrito. Escrever traz um poder muito grande para a conquista, para você poder realizar as suas coisas, tá? Então, você chegar e ter os porquês vai fazer com que a sua necessidade de força de vontade diminua bastante. Porque, por exemplo, uma pessoa para emagrecer, muitas vezes ela não deixa de comer um brigadeiro. Só para dar um exemplo aqui. Agora, para dar o exemplo positivo para os filhos, para voltar a ser desejada pelo marido, sei lá, tá? Para voltar a entrar naquela roupa que tem um significado grande para ela, isso são porquês muito grandiosos. São porquês que realmente mexem. Porque, na verdade, os resultados vêm a partir das ações, mas as ações vêm a partir das emoções, tá? É pensamento, emoção, ação, resultado. Então, antes da ação, pode até ser muito rápido, vem a emoção. Então, quando você tiver porquês que realmente mexem com você, te arrepiam, tá? Aí sim, você começa a agir e a força de vontade é a que menos vai importar nessa hora, tá? Então, é importante você identificar e anotar os seus porquês, tá certo? Segredo muito importante é esse. Por isso que eu disse, terminando a live, bota uma musiquinha, pega um papel e caneta, coloca lá e escreve os seus porquês. Esses porquês, eles não são engessados, tá? Você pode chegar hoje e colocar só 3. Isso é um exercício que você faz também. Daqui a pouco você lembra de outro. Daqui a pouco, daqui a, 3 meses, pode ser que um porquê não tenha mais significado para você. Então, é uma questão de você deixar aquilo sempre claro, sempre vivo. Eu sempre falo, quem fez processo de coaching comigo sabe disso. Sabe que tem que chegar e deixar na mesinha de cabeceira, botar num lugar em que você pega e ler e reler aquilo. É uma forma de você reprogramar a sua mente. Os seus porquês, eles têm que estar latentes na sua mente. Você tem que estar pensando naquilo o tempo todo. É aquilo que te move. Não é o seu o quê. Apesar do que ser o primeiro ponto aqui, porque o porquê vem do quê. Porque eu quero alcançar alguma coisa. Esse alguma coisa é o quê? Então é o quê e depois os seus, plural aí é bom, os seus porquês. Tá bom? Fechou? Vamos lá. Terceira condição que vai exigir de você força de vontade se você não fizer o ajuste, se você não satisfizer essa condição, tá? Olha só, essa condição, ela tem muito a ver, principalmente com pessoas casadas, principalmente mulheres, que as mulheres, elas parecem, me desculpe os homens, mas as mulheres, elas assumem muito mais uma responsabilidade, né? Da família, dos filhos, da casa, tá? Então, isso aí é notório, isso aí, tá? Então, para as pessoas, principalmente mulheres, donas de casa,
casadas, com filho principalmente, esse terceiro ponto aqui, tá? Ele é muito importante, tá? E você vai se identificar com ele. Você não se prioriza e nem os seus sonhos estão em primeiro lugar na sua mente. Então isso é um ponto muito importante. Às vezes você pega a força de vontade para fazer uma coisa, mas fica um bichinho lá na sua cabeça do tipo, pô, mas você vai fazer isso seu filho, mas você vai fazer isso é a casa, mas você vai fazer isso o que tem para resolver? Você começa a pensar assim, como eu posso pensar em mim com tantas coisas para eu resolver? Então a força de vontade aí ela acaba entrando como a vedete da história para tentar realmente fazer com que você consiga se priorizar. Mas como a força de vontade oscila, quem volta na sua mente são as suas responsabilidades, tá? Então eu vou colocar um segredo para você, que esse é o terceiro, para que você possa identificar, fazer analogia. Se você estiver fazendo uma viagem de avião, a aeromoça, a comissária de bordo, ela vai chegar e vai dar aquelas instruções para você. Então ela vai falar que se houver algum problema, que né, tiver aquele problema na cabine de faltar oxigênio e tal, que as máscaras vão descer, tá? Se você tiver com uma criança, tá? Tiver com uma criança do seu lado, o seu filho, enfim, é capaz até dela dar as instruções de uma forma geral e vir diretamente para você e falar assim, se acontecer essa emergência e as máscaras caírem, por mais amor que você tenha a ele, não coloca primeiro nele. Coloca primeiro em você. Só assim você vai ter condições de cuidar dele. Olha que interessante isso, que importante. Porque se você ficar naquele nervosismo, querer colocar a máscara na criança, às vezes você não consegue e você pode desfalecer, não ajudou nem ela nem você. Então, o que eu quero passar essa ideia para você? Você vai cuidar muito melhor dos outros, das suas responsabilidades, se você cuidar de você primeiro. Se você colocar como prioridade. Só que, olha só, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas isso é egoísmo. Deixa eu colocar uma coisa aqui para você entender. Egoísmo é quando você cuida só de você. Não é quando você se prioriza, principalmente com esse pensamento de dar o bom exemplo, de cuidar melhor, de se sentir bem com você mesmo, com você mesma, que assim você consegue ser melhor para os outros. Tá? E aquelas pessoas que realmente são importantes para você, é mais essa responsabilidade que você tem de ser uma melhor pessoa, se cuidar. Só aí você vai conseguir cuidar melhor dos outros. Vai conseguir dar o exemplo positivo para as outras pessoas. Tá? Então isso é muito importante. Esse terceiro ponto aqui, se não se encaixa muito bem na sua vida hoje, se é porque você já é uma pessoa egoísta, não é o caso, tá? Mas se não se encaixa em você porque você não tem muitas pessoas ainda que você tenha essa vontade de priorizar, de botar a máscara primeiro, tá? Aprenda isso. Que mais cedo ou mais tarde, você vai ter pessoas talvez que você veja como mais importante do que você mesma, e quem é mãe, quem é pai sabe disso, e você vai ter aquela vontade de botar a máscara primeiro, mas dá o exemplo. Hoje as coisas que eu procuro fazer para ser uma pessoa melhor, seja ela em que nível for, em que área for, eu penso muito naquele exemplo que eu estou dando, seja na questão familiar, claro, familiares diretos, como esposa, filhos, mas pela minha profissão, pelo legado que eu quero deixar. Tá? Então, isso aí que é importante. Tá? Quem conhece sabe, eu sou autor de um livro, né? Esse garoto aqui, ó, vamos ver se vai dar para ver. Ó. Esse garoto aqui, ó, tá? Então, eu lancei na Bienal do Rio em 2011. Tá? Então, eu não deixei de dar atenção para minha esposa, não deixei de dar atenção para meus filhos quando eu estava escrevendo. Aqui nos agradecimentos eu agradeço a eles. Passei muitas noites, né? Porque até eu tinha um prazo em relação à editora. Foi uma forma, aí um legado, um exemplo positivo, tá? Então, eu sabia que eu tinha que priorizar isso em mim para poder dar o bom exemplo, tá? Então, vamos lá. Quarto segredo, lembrando, quem está chegando agora, que são 4 segredos, mas eu já tenho um segredo bônus na manga,
lá no final, para quem estiver lá no fim, vai chegar e vai saber desse segredo, que é a melhor utilidade para a sua força de vontade, tá? Então vamos lá, o quarto, olha só, essa quarta condição que exige de você força de vontade, para tudo, para as máquinas, porque esse quarto aqui, ele cabe numa live inteira só para ele, tá? Já fica até talvez uma promessa aqui para uma live futura. Presta atenção, vou ler aqui. O seu ambiente atual apresenta resistência contrária àquilo que você deseja. Vou repetir. O seu ambiente atual apresenta resistência contrária àquilo que você deseja. Então vamos traduzir isso aqui, tá? Olha só. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. Se você está precisando de força de vontade, tá? Gente, tá travando aí? Travou para a Gleice aí? Travou, não? Diz só, bota ok aí pra mim, por favor, no chat, só pra eu... Bota aí no chat aí. Bota aí no chat, só ok. Bota só ok pra mim se tá ok aí, se tá vendo tudo direitinho, porque alguém botou aqui, a Gleice botou travou. Bota ok aí pra mim. Normal? Tá normal? Ok, Sérgio, ótimo. Ok, então? Tá no ar? Show de bola. Então vamos lá, vamos continuar. Foi só um suspense que eu fiz para o quarto segredo. Então olha só, não, alguém botou travou aqui mesmo. Então vamos lá, olha só, esse ambiente, vamos primeiro entender o seguinte. Ambiente não é simplesmente, onde eu tô, na minha casa, tá? Claro que na sua casa é o ambiente mais influenciador, é óbvio, onde você vive, onde você dorme, onde você se alimenta, enfim, tá? Então, é o ambiente. Mas eu quero que você entenda como ambiente, nesse ponto que eu estou falando, o seguinte. Ambiente é tudo que chega até você através dos seus 5 sentidos. Entendeu? Tudo que chega até você através dos seus 5 sentidos. Então, por exemplo, quando você assiste... Não vou dizer programa, não vou falar bem ou mal de programa nenhum, não. Mas se você assiste um programa, até com uma certa frequência, com uma certa constância, que te traz sentimentos negativos, por exemplo, você tem que ver como aquilo pode estar influenciando a sua mente, como está influenciando as suas emoções, lembrando que as emoções levam às ações que levam aos resultados, tá? Então, tudo isso pode estar influenciando. E mais ainda no seu ambiente físico mesmo, seu ambiente físico, no sentido de que, como está a minha casa, como está a minha despensa, como tá as pessoas com quem eu convivo, né? Seja em casa, seja no trabalho, etc. Então, esse ambiente é só para você entender uma coisa. Se você precisa de força de vontade para uma mudança de comportamento, é porque o seu comportamento atual é contrário a esse novo comportamento que você quer ter. Tá? Vamos entender o comportamento frequente como hábitos, tá? Então você tem uma série de hábitos hoje que tem um contexto da sua vida, uma série de hábitos, e esses hábitos, né, que compõem a sua vida, podem estar sendo contrários àquilo que você decidiu começar a buscar para conquistar, tá? Então o que acontece? Você vai começar a identificar comportamentos que vão de encontro, vão ser contrários a esse. Então, você tem um hábito e vem com um comportamento novo que tem que vencer esse hábito. Olha só, então já começa a ser uma disputa ali um pouco complicada. Mas para isso que a gente precisa usar técnicas, estratégias para conseguir ter sucesso nisso aí. Então, se hoje você tem determinados hábitos que são contrários àquilo que você decidiu, que você quer buscar, é porque o seu ambiente hoje é favorável a esses hábitos que você precisa mudar. É óbvio, senão você não os teria. Não tem como alguém sustentar um comportamento a ponto dele virar hábito se o ambiente está desfavorável. Então, por exemplo, se você mora numa região de interior que não tem praia, você pode ter como hábito diário frequentar a praia? Não. Estou dando um exemplo aqui bem grande para você entender que não é possível, tá? Então hoje o seu ambiente, ele não só favorece a você ter os hábitos que você precisa mudar,
como ele provavelmente, é aí que está um grande ponto, esse seu ambiente, ele incita você a ter esses hábitos. Então ele não só favorece, ele não só não dificulta você a ter esses hábitos que você quer mudar, como ele ainda incita você a tê-los, tá? Então, quando você não ajusta o seu ambiente, isso é uma função importantíssima que você tem que ter, anota aí. Eu tenho que ajustar o meu ambiente para os novos comportamentos que eu quero ter. Quando você ajusta, você favorece demais esses novos comportamentos e, em contrapartida, eles vão substituindo gradativamente, nada da noite para o dia, gradativamente os comportamentos que você quer mudar e que hoje são hábitos. Percebeu? É claro, não posso te dizer aqui exatamente quais são os pontos no ambiente que você quer alterar, tá? Mas são várias situações. Vamos pegar de novo o gancho, não necessariamente de emagrecimento, mas qualquer resultado físico que você queira ter, que passe, claro, se é físico, passa pela alimentação. A pergunta é, se eu fosse agora na sua casa e olhasse a sua geladeira, olhasse a sua despensa, esse ambiente alimentar, gastronômico, está de acordo com o novo comportamento que você quer ter? Será que está? Entendeu? Então, você tem que facilitar. Então, o que acontece? Você acaba facilitando a ter esse hábito e dificulta você ter o que você quer ter. Tá certo? Ah, mas eu tenho filho, o filho gosta de comer isso, tal. Pelo menos tire das suas vistas, pelo menos faça que esteja de mais fácil acesso às coisas boas, entendeu? As coisas que são favoráveis para o que você quer conquistar. Tudo isso. Porque às vezes você pensa numa coisa ruim, um miojo, um biscoito recheado, uma coisa assim, e está ali ao seu alcance. As suas vistas chama até você pelo nome. E aquilo que você quer ter de favorável tá só, sabe aonde? Não é dentro da geladeira, na despensa não. Tá só na listinha que está pregado na geladeira, a lista de compra. Ou seja, tá na lista de compra porque não tem. E tá na lista de compra já meio até apagado de vários dias que está ali e não foi comprado. Claro, você vai chegar e vai levantar as razões. Ah, não fui por causa disso, não fui comprar e tal. Então, prepara um dia para fazer as compras, já cria o hábito do dia certo de fazer a compra, já ter uma lista já meio fixa, com poucas alterações, procura ter na despensa, procura ter ali a despensa abastecida para aquilo que você quer. Se você não consegue retirar do ambiente aquilo que é nocivo para você, pelo menos deixe fácil de você ter acesso àquilo que é bom para você. Tá? Então, como eu disse, essa questão do ambiente dá uma live. Porque é um ponto muito importante, tá? Bem, esses são os 4 segredos. O primeiro é você identificar, na forma de identificação de metas, é o método SMART, tá? O S de específico, a meta tem que ser específica. O M de mensurável, ela tem que ser medida, tá? O A, ela tem que ser alcançável. Ela tem que ser alcançável. E esse alcançável tem a ver com o último, que é o tempo, né? Às vezes uma coisa pode ser extremamente alcançável, mas não no tempo que você botou. Aí já entra um pouco de ter um pouquinho de conhecimento, né? De informação, de buscar informação para isso, tá? Então ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável. A especificidade é muito grande para você ter aquilo mensurável, tá? Ela tem que ser alcançável, para ela não ser frustrante, tá? Ela tem que ter relevância, ela tem que ser relevante. Olha aí o ponto 2, os porquês. Você consegue identificar perfeitamente a relevância daquela meta que você está especificando se você souber os seus porquês, tá? E por último, o tempo, que eu falei que mais importante do que o prazo é a data certa. Então isso aí é o primeiro, é você identificar o seu o quê, tá certo? O segundo, os porquês. Já debati bastante isso. Se você terminar essa live, não pegar um papel, não pegar uma caneta e pelo menos começar, escreva um porquê que mexa com você emocionalmente, que te arrepie, tá?
Eu acho que quem tem filho é a coisa mais fácil de identificar porquês. Mas não só. Você vai lá e anota os seus porquês. Terceiro, se prioriza. Você se priorizar é uma forma de você dar um extremo valor às pessoas que dependem de você, que estão envolvidas com as suas responsabilidades, tá? Porque que ânimo você tem, às vezes, de atender as necessidades de um filho, de um marido, de uma pessoa, de sua mãe, de seu pai, enfim, se você está mal com você, se está baixa autoestima, entendeu? Então, isso aí, você conseguindo se priorizar, você começa a não depender da força de vontade. Por quê? Gente, a força de vontade, você já escutou alguém falando que precisa fazer força, que precisa ter força de vontade para fazer uma coisa que ela quer fazer, que já está tudo disso muito claro na mente dela, ela quer fazer, é preciso ter força de vontade. Meu sonho é conhecer Paris, acabei de ganhar num sorteio 2 passagens para Paris, tudo pago para um acompanhante. Ai, precisa ter força de vontade para ir. É claro que não. Aquilo que está muito latente que você quer, você não precisa de força de vontade. Então isso é o primeiro ponto. Estou precisando, olha esse raciocínio, gente. Estou precisando de força de vontade, então eu não estou satisfazendo essas 4 condições. Esse post que eu fiz no Instagram, o título era as 4 condições que exigem de você força de vontade. Então isso já é um alerta. Opa, peraí. Eu não estou conseguindo fazer, ou estou conseguindo fazer na base da raça, do esforço, da força de vontade? Peraí. Então tem alguma coisa errada. Força de vontade é sempre para fazer aquilo que a gente não quer fazer. A força de vontade é para fazer, se baseia no ter que fazer, não no querer fazer. Percebeu? Anota aí. A força de vontade se baseia no ter que fazer e não no querer fazer. Então, se você está no nível do ter que fazer, tem alguma ou algumas coisas ainda desalinhadas, tá certo? Passa a querer fazer. Então, quando alguém vem para mim e pergunta assim, Flávio, como é que eu faço para aumentar minha força de vontade? Eu digo assim, eu vou te ensinar a diminuir a necessidade da força de vontade. Esse que é o ponto, tá? Então, o terceiro, se priorizar, bota primeiro a máscara em você. Só assim você pode cuidar dos outros, certo? E o quarto, ambiente. Rápido, o mais rápido possível. Ajusta o seu ambiente. Ajusta o seu ambiente, vê onde está, o que isso está me incitando a ter esse comportamento inadequado, o que aqui está favorecendo demais ao ter esse comportamento. Muda, faz ficar fácil o que hoje está difícil e faz ficar difícil o que hoje contra a sua vontade está fácil. Falei rápido demais? Faz ficar fácil o que hoje está difícil, mas é um difícil desejado. E faz ficar difícil o que hoje está fácil, mas é um fácil indesejado, porque você quer mudar. E mais do que querer mudar, você quer evoluir. Tá? Então, gente, olha só. Esses foram os 4 segredos. Eu vou dar um recadinho e depois eu vou falar esse segredo bônus, que na verdade é a melhor utilidade para a sua força de vontade. Você não vai descartar a sua força de vontade. Ela é extremamente bem-vinda. Tá? Então, olha só. Eu vou dar um seguinte aviso. Eu já estou anunciando aí no meu stories, no Instagram, dia 3 de novembro, agora terça-feira, dia 3 de novembro, terça-feira, às 20 horas, tá? Eu devo fazer até no YouTube e no Instagram, tá? Então já estou avisando aqui que eu vou fazer, vou disponibilizar o link, tá? Para fazer no... Estou apontando para lá porque meu computador está lá. Vou fazer no YouTube, mas eu vou manter também o Instagram. Quem tiver mais facilidade e quiser acompanhar pelo Instagram, ele vai estar ligado também, né? Do jeito que está essa live aqui. Mas eu aconselho aí no YouTube. Por quê? Porque no YouTube eu vou passar slides, tá? Vai ser uma aula mesmo, não é uma live. Isso aqui é uma live, a gente está nesse bate-papo e tal, tá? Agora, amanhã não, terça-feira, dia 3 de novembro, às 20 horas, vai ser no YouTube. Mas essa aula é uma aula gratuita, tá? 100% online. Vai ser com slides, vai ser realmente uma aula, inclusive vai ter aplicação de uma ferramenta. Porque qual é o meu compromisso? Aqui, eu estou traçando esse compromisso aqui agora.
Vocês que vão estar lá, eu tenho certeza que vocês vão estar lá comigo, no final dessa aula, vocês vão ter a condição de criar e manter um hábito, qualquer hábito que você escolher ter, tá? Com a força de vontade mínimo, zero de necessidade. Zero de necessidade. Que isso que é o grande lance. Você começar com facilidade e você conseguir manter com facilidade num upgrade que você vai aumentando e quando você menos espera, aquilo já incorporou como hábito e hábito a gente sabe que é inversamente proporcional ao esforço. Quanto maior o hábito, menor o esforço. Quanto maior o esforço é porque o hábito não está formado, tá? Então, conto com vocês agora. Seguinte, terminando essa live, anota aí, não esquece, terminando essa live aqui, vai lá na minha bio, né, na descrição do meu perfil, tem lá um link, você clica nesse link, aí vai vir vários botões de link. Logo o primeiro é a inscrição gratuita para essa aula de terça-feira. Por que eu estou fazendo com essa inscrição? É importante para ter realmente esse compromisso de querer evoluir, tá? Assim como essa live, essa aula é gratuita, eu estou fazendo porque eu quero ver a sua evolução. Então, essa inscrição, você vai botar lá seu e-mail e nome, que é um padrão para inscrição, e vai para uma outra página. Nessa página, você vai ter um botão para entrar num grupo do WhatsApp, um grupo silencioso. Não é grupo para ficar dando bom dia, nada, é um grupo silencioso. É simplesmente eu estou concentrando as pessoas nesse grupo do WhatsApp para eu mandar o material, o conteúdo dessa aula. Tá? Inclusive essa ferramenta em PDF para você imprimir e realmente acompanhar quando eu fizer essa parte prática na aula. Vai ser muito legal, gente, vai ser muito legal. Aconselho mesmo que você participe, tá? Então, muito simples. Terminando a live, não é agora não. Vai lá na minha bio, tem lá o link, clica, vieram vários links, logo o primeiro botão azul, inscrição grátis na aula gratuita. Clicou ali, vai estar tudo lá para você fazer direitinho, se inscrever no grupo do WhatsApp, entrou, eu já vou mandar a ferramenta, tá? Também vou, como presente, eu gosto de dar presente, nesse grupo eu vou dar um e-book surpresa ainda, não vou falar qual é. Na verdade, quando você entra, se inscreve, aparece lá qual é o e-book. Muito bom o e-book para você ter hábitos saudáveis. Já estou dando o spoiler aí, tá bom? Então vamos lá. Bônus surpresa. Tem alguma pergunta aí? Eu vi umas perguntas. Alguém quer entrar aqui ao vivo comigo para fazer uma pergunta? Eu vi aqui um momento aqui que entrou, eu não podia parar o raciocínio. Alguém quer participar aí, fazer uma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Flávio, como não se deixar influenciar pelas críticas da família, do tipo você não consegue? Ótima pergunta. Olha só, as pessoas, elas não conseguem. Muitas vezes porque elas não têm esse conhecimento que você está buscando. Você busca o conhecimento participando de uma live como essa porque você quer evolução. Então as pessoas, por mais que a gente ame e que nos ame, não é culpa delas. Elas não buscam conhecimento. Então, o que elas acham que é impossível para elas, elas começam a achar que é impossível para todo mundo. Tá? Então, você convivendo, a pessoa do seu lado, um familiar seu, do seu lado, você sai da curva. Você passa a ser um ponto fora da curva. Todo mundo está sempre naquela marezinha e tal. Aí você resolve sair, como a gente fala, né? Sair da boiada. A boiada, né? Como é que é a boiada? A gente vê um boi atrás do outro, ser humano tem isso. Aí quando um sai, quer que volte. Tá? Então como é que você resolve isso? Você pode controlar outras pessoas? Não. Na verdade, grande parte do que eu ensino é uma forma da gente aprender, eu estou sempre aprendendo, a controlar a si mesmo. Então, se a gente quer um processo evolutivo, é controlar a si mesmo. Cada vez que a gente aprende a controlar a si mesmo, é um passo estrondoso na evolução pessoal. Tá? Então, eu não posso, com muita dificuldade, a gente controla a si nesse processo evolutivo. Eu não posso controlar ninguém. Então, se eu dissesse para você assim, olha, se essas pessoas dizem que você não vai conseguir, fala para elas, para não falarem isso com você, porque assim está te desanimando. Isso não é justo, você está se esforçando, tanta força de vontade e está falando, pô, não fala assim, não me desanima não.
Negativo. Negativo. Você não tem como controlar o pensamento das pessoas. Você não tem como controlar a emoção das pessoas. E a emoção que leva elas a falar isso para você, buscando talvez um resultado, talvez de você voltar para o ponto que ela está. Porque você começou a despontar, então ela quer que volte para o ponto dela. É mais confortável para ela. Ela não tem a coragem de sair da zona de conforto para evoluir e quer que você fique com ela na zona de conforto. Porque você sair, aí sim vai ter uma questão comparativa do eu estou ruim porque ela está melhor. Mas se eu conseguir fazer com que ela não evolua, eu não me sinto mal. Então você não pode controlar ela, tá? O que você pode é controlar a si. Como você vai receber o que está vindo delas. E tudo isso que nós vimos aqui hoje, a partir do momento que você não precisa, não depende da força de vontade, você está se fortalecendo. O ambiente é algo que você vai controlar para você para se fortalecer. Então, se vem da família, tá? Isso aí, você falou, não falo nada, apenas continuo. Sim, não precisa falar, não precisa debater com isso. Mas o principal é como está dentro de você. Então, a partir do momento que você se fortalece, lembra que eu falei que o ambiente, tudo que chega para você, em você, através de 5 sentidos? Então, uma carga negativa de outra pessoa próxima a você é um ambiente, uma parte do ambiente que você não pode controlar. Então você busca cada vez mais ser forte em você, e isso nós vimos 4 pontos importantes aqui, fortes, a relação, o alinhamento com os seus porquês, que isso aí verdadeiramente não vai te afetar. Não é te afetar e você guardar para você. Ah, me afetou e agora eu vou guardar para mim. Não vou falar nada porque eu não vou dar o braço a torcer. Não, é verdadeiramente não sentir. Quanto mais você estiver alinhada com os seus porquês, menos você vai sentir. E mais forte você vai ser. E menor vai ser a necessidade da força de vontade. Tá? Bom, eu já falei o bônus, né? O segredo do bônus. A gente está encerrando, tô brincando. Eu vou falar o segredo 5, que é um bônus, tá? Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer entrar comigo aqui? Alguém quer entrar comigo? Fazer uma pergunta ao vivo em cores? Ô, gente, isso aqui não é palestra não, isso aqui é bate-papo. Ninguém não? Vou pro bônus e tal, tá? Então é porque todo mundo captou bem a mensagem, então tá bom. Não tem pergunta, tá ótimo. Então vamos lá. O 5º, tá? É o seguinte. Vamos pensar que você precisa de uma força que não é a força de vontade, tá? Mas você tem essa força de vontade. E ela não vai ser, como eu disse, você não vai desprezar ela, tá? Você não vai descartar essa força de vontade. Então, a grande diferença, tá? Olha só que interessante, ó, o que mais me motivou foi a negatividade das pessoas. Isso é o famoso, legal, Sérgio, legal compartilhar isso aí. Isso aí é aquele ponto que a gente fala sobre mexer com os brios. Está valendo também. Sabe por que está valendo? Porque o que faz a diferença, já disse, não é o que as pessoas falam. Não é o que chega até você, mas é o que você faz com que chega até você. Então o Sérgio compartilhou, e agradeço ele por isso, é um amigão que eu tenho, ele falou que a negatividade das pessoas motivou ele. Por quê? Porque ele pegou o limão das pessoas e fez uma limonada deliciosa. Tá valendo! Se você chega e não tem a positividade das pessoas, e não dependa disso, você não tem a positividade das pessoas, então você não pode mudar isso. Agora, se vem a negatividade, você vai ficar esperando que venha a positividade para poder se mexer, correr atrás dos seus objetivos? Não. Você pega o limão e faz a limonada. Então eu não posso alterar a opinião das pessoas, eu vou fazer assim mesmo e mais. Por causa dessa negatividade eu vou fazer. Porque eu estou precisando provar para mim e para as pessoas o quanto eu sou forte, o quanto eu sou capaz.
o quanto eu vou chegar lá. E vai lá e inclui nos seus porquês. Inclui isso lá nos seus porquês. Vai ser mais uma. E se quer chegar num nível mais alto ainda, agradeça a cada negatividade. Seja na sua meditação, na sua oração, ou até cara a cara com a pessoa. Pô, lembra quando você duvidou de mim? Muito obrigado por ter duvidado de mim. Era capaz de, se ninguém ter duvidado, eu não ter ido além. Muito obrigado por ter duvidado de mim. Mas agradeça de coração mesmo, não é para dar tapa de luva em ninguém não. Tá bom? E aí, gente, mais alguma pergunta? Poxa vida, eu adoro responder pergunta. Bota uma pergunta aí. Já aconteceu comigo desistir de algo que algumas pessoas me desmotivaram. E hoje, 9 anos depois, trabalho meu emocional por conta disso. Me sinto frustrada, às vezes, por não ter ido em frente. A gente tem que ser o nosso melhor. Gleice, obrigado por compartilhar, tá? A gente tem que ser o nosso melhor, entender que nós estamos sendo o nosso melhor a cada momento da nossa vida. Então, se você hoje, 9 anos depois, você foi atrás de desenvolver o seu emocional, e isso é uma decisão maravilhosa que você teve na sua vida, porque a emoção leva à ação, que leva ao resultado, tá? Foi talvez por conta dessa dificuldade lá atrás. Exatamente por conta dessas pessoas que desmotivaram. Nada, eu vou repetir, nada é por acaso. Nada é por acaso. Se você não tivesse tido essa desmotivação das pessoas, esse comportamento negativo das pessoas, talvez não tivesse te impelido a buscar melhorias em você. Então, nada é por acaso. No mesmo caso do meu amigo Sérgio aí que falou, foram limões que mandaram para você. E você, na hora, você não sabia fazer limonada, mas você correu atrás, buscou no YouTube como fazer uma ótima limonada suíça e está descobrindo. Foi graças àquele momento, tá? Então você também agradeça esses momentos e faça a melhor limonada agora com o que você tem, porque hoje, na verdade, amanhã você já vai ser uma pessoa melhor do que hoje se você buscar isso, tá? Imagina 9 anos depois o quanto você não está melhor. Basta que a gente queira amanhã, o meu despertador, apesar de eu praticamente não usar, eu acordo antes dele despertar e desligo, o meu despertador, ele não está ali escrito assim, a descrição do despertador, acordar. Não. Lá está, melhor que ontem. Na hora que toca você olhar, melhor que ontem. Então eu preciso ser melhor que ontem. E acordar naquela hora e fazer o que está previsto de eu fazer na minha rotina matinal e tudo, me faz ser melhor que ontem. Ou pelo menos igual. Vamos ver aqui. E quando, Esther, minha grande amiga Esther, e quando atingir a meta, o que fazer depois? Qual é o ideal? Cria outra meta. O processo é evolutivo, é melhoria contínua. Eu trabalho nos meus processos de coaching, eu trabalho exatamente essas 4 situações aqui, essas quatro fases. Foco, planejamento, ação e melhoria contínua. Muitos acabam porque não tem essa melhoria, essa sacada da melhoria contínua. Então, tem um foco legal, não, o Flávio falou lá dos porquês, vou escrever os porquês, tem um foco legal. Hábito, eu vi aqui escrito hábito, falei, o foco, aí você criou o foco, aí você planejou adequadamente, começou a agir. Aí a falta da melhoria contínua exatamente faz com que você acabe abandonando tudo. E o que é uma melhoria contínua? De você chegar e colocar um degrau além. Olha aqui, ó, de novo eu vou pedir licença para mostrar a capa do meu livro. Olha aqui, ó. Se você já colocou um degrau, alcançou aquele degrau, coloca outro. Prega outro degrau na sua escada e continua avançando. Isso é melhoria contínua. Entendeu? E continua avançando. Eu fiz os degraus de subir na minha evolução. E ó, cheguei no degrau, e agora? Coloca outro. Não foi você que criou todos os degraus? Cria outros e continua a melhoria contínua. Mantenha-se sempre em movimento. Sabe por quê? Existe uma máxima que diz assim, até no comércio, né, no mundo corporativo, faça a mesma coisa e ganhe sempre a mesma coisa. Isso aí já está ultrapassado. Hoje já se diz o seguinte, faz a mesma coisa e ganhe cada vez menos. Porque hoje, para você manter
uma condição, você tem que buscar a evolução. E se eu não conseguir evoluir, pelo menos mantenha o degrau. Mas se você não buscar melhora, isso é característica do ser humano. Você tende a regredir. Tá? Quem faz musculação, meu amigo Sérgio, ele faz musculação com muita dedicação. Quem faz musculação, ela nos ensina muita coisa. Quem não me conhece, eu sou educador físico, fui professor de musculação, academia, mais de 20 anos, tá? Mais de 4.000 alunos. Então, a musculação, quem acha que a musculação é a musculação, não sabe da missa metade. A musculação, ela nos ensina muita coisa, só você olhar com o foco certo para a direção certa. Então, a gente sabe que se você tem um objetivo de alcançar um determinado peso, uma determinada condição muscular, você alcançou. Aí, alcancei, então pronto, pode parar não preciso mais ir para academia, já alcancei. Não. Mesmo que você não queira mais a evolução, você precisa continuar fazendo no mesmo nível para se manter naquele patamar que você alcançou. Entendeu? Então, se você alcançou uma meta e você não quer ir além, continue agindo como se quisesse ir além. Pelo menos para se manter naquele degrau. Tá?